Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais um encontro nosso aqui. Eu vou colocar o nosso comentário. E já começa com a musiquinha para animar. Meu amigo Luiz, já por aí, né, Luiz? Botei uma musiquinha aqui pra gente se animar já, viu, meu amigo? Deixa eu fixar o nosso comentário. Vamos aguardar a chegada de mais alguém. Luca, acabou de entrar, tudo bom, Luca? A Tati Machado, Leandro. Estou aqui recebendo nossos amigos, já com a musiquinha, para se animar. Nosso amigo Luiz já está por aí. Se o Luca é meu sobrinho, tá com uma foto diferente. Se for, dê um joinha. Pessoal, vocês estão entrando aí, manda um aviãozinho para as pessoas que vocês gostariam que assistissem nosso encontro de hoje. É bem interessante. Deixa eu baixar o nosso som e chamar o nosso convidado. Não. Pois é, eu tenho um sobrinho chamado Luca. E pela foto pareci um pouco com ele. Meu amigo Luiz, tudo bom? Tudo bom, Abraão. Boa noite. Boa noite, meu amigo. É uma grande satisfação tê-lo por aqui conosco, viu? Satisfação é minha, é recíproca aí. Legal. Tá aparecendo a imagem aí para você? Para mim, a minha imagem não tá aparecendo. Tanto o áudio como o som estão muito bem, para mim. E Ok. aí Então também vamos. a sua imagem, o áudio, o som, o áudio e o vídeo. A sua imagem também está muito boa para mim. Ok. É que para mim a minha imagem não tá aparecendo ainda, né? Então, acho que tem um delay aí, mas acho que isso não vai atrapalhar, não. Vou tentar então tirar você, ver se você consegue entrar, beleza? Tá ok, tá Se ok. alguma conexão específica. Michele Souza está por aqui, a Samanta, isso é muito bom. Deixa eu chamar o nosso amigo de novo. Boa noite, Ica, tudo bom? Esse agora vai dar certo. Agora sim. Deu certo? Deu certo, deu certo. Rapaz, se a gente consegue recuperar energia de resíduo sólido para entrar e sair de uma live, não é difícil, não. Nessa quarentena, o que eu mais aprendi foi esses penduricalhos de lives, entra e sai, e por que não aparece. Depois eu soube que eu estava também falando no WhatsApp, estava atrapalhando tudo. Mas vamos lá, meu amigo. Primeiramente, eu gosto de desejar boa noite a você, né, e agradecer a sua disponibilidade, do seu tempo, de estar aqui conosco hoje, para tratar de um assunto que é muito mais conhecido pelos profissionais da engenharia, profissionais mais técnicos, voltados aos setores industriais e os setores ambientais, mas, infelizmente, lamentavelmente, no nosso país, é pouco difundido na prática, né? Fica muito nas academias, né? Nos laboratórios acadêmicos, e pouco realmente acontece no nosso país, que é aproveitar os resíduos sólidos e tirar dele um pouco da sua energia que lá tem ainda para um uso também muito nobre, não é? Então, hoje, meu Sim. amigo, você está aqui conosco, né, o Luiz Assunção, que é engenheiro químico, também mestre em química, né, hoje faz parte também, como membro, conselheiro da Associação Brasileira de Recuperação Energética nos Resíduos Sólidos.
e vem trazer para a gente aqui um pouco dessa contribuição em relação a como recuperar a energia dos resíduos sólidos. E aí, Luiz, eu já começo, conforme nosso bate-papo de alinhamento, fazendo aqui uma pergunta a você, no sentido de nos explicar o que é a BREM, não é? O que é a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos. Nos explique um pouquinho, para a gente compreender um pouco mais, por favor. Boa noite a todos aí, mais uma vez. A BREM, Abrão, é uma associação, né, que surgiu aí com o intuito, né, de disseminar, né, a informação, né, o que você falou aí muito bem, né, a gente vê que é um assunto que ainda é pouco tratado, né, a nível aí de gestores, né, públicos, né. É um assunto que já é muito mais trabalhado a nível de academia, né, engenharia, né, atuando aí, mas que hoje a gente vê ainda que é um pouco um bicho de sete cabeças aí para os gestores públicos, né, o pessoal que atua na área de resíduos, né. Na verdade, a ABREM, ela surgiu numa Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, justamente com esse objetivo, né, de reunir, né, e também buscar, né, cada vez mais legislações, né, que facilitem o uso dessas tecnologias, né. E aí a gente vai falar aí ao longo do nosso bate-papo aí sobre as tecnologias que existem hoje, né, de aproveitamento energético de resíduos. Existem algumas, né, tecnologias, inclusive com unidades operando, né, no mundo, e pasmem, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né, a gente não tem nenhuma planta ainda de recuperação energética, né, com gaseificação, né, o mass burning, né, que é o termo usado aí, né, no meio, né, waste to energy também, se o pessoal buscar aí, depois eu vou também dar umas dicas aí de onde buscar informação sobre o assunto, né, e a gente vai falar um pouquinho. A ABREM hoje, ela está sediada em Brasília, né, ela tem atuado, né, junto aos gestores, né, para tentar aprovar legislações, né, agora tem uma participação grande agora também junto a municípios e estados, né, fomentando informação, num período aí que a gente vive uma problemática da pandemia, né, com geração de um resíduo sólido urbano, né, um resíduo domiciliar, que na verdade é um resíduo de serviço de saúde, né, um resíduo contaminado, né, para aquelas pessoas que estão em quarentena, né, com o Covid, né, se recuperando aí, estão gerando resíduos contaminados, né, que estão tendo a mesma destinação de que todos os outros resíduos domiciliares que são gerados, né. Ok, meu amigo. Essa explanação da ABREM é interessante porque até eu mesmo um pouco conheci a associação, né, e venho aprendendo um pouco nesse movimento que eu venho fazendo, venho estudando toda a esfera do que trata o resíduo sólido no nosso país, principalmente aqui no nosso estado. Eu queria fazer a menção de uma presença aqui, Luiz, por favor, me permita, de Fique à vontade. Flávio da Silva está aqui conosco, a Dani Francisco Alves, lá de Araripina, que é o polo GC que nós temos aqui na nossa região de Pernambuco, e a presidente do nosso Conselho Regional de Química, da primeira região, Sheilane Luz, está aqui nos assistindo, e a gente vai tratar, quer queira ou quer não, também de algo voltado à indústria, né? Indústria química. Sim. A gente vai falar um pouco sobre como recuperar a energia dos resíduos sólidos. A Carla Viviane também está aqui, é uma coach também de sucesso na área do autoconhecimento. Bem interessante o pessoal que está aqui conosco. E aí, meu amigo, eu queria trazer aqui para você uma segunda questionamento, que queira ou quer não, é um pouco polêmico no país como um todo, né? Principalmente nas questões do catador de reciclável, que está ali catando recicláveis nas zonas urbanas do nosso país, e a gente tem um investidor industrial interessado em ganhar energia com resíduo sólido. Eu não gosto de usar o termo queimar, porque para mim é pejorativo queimar resíduo, porque a gente tem, de fato, imprimir calor no resíduo para gerar dele alguma coisa, não é? Então, na indústria química, a gente discute isso. Como é que você vê a relação no país, né, do empresário que quer investir numa planta industrial para recuperar a energia do resíduo e o catador de reciclável, que muitos, em alguns localizados do país, não querem
que esse resíduo seja queimado, porque ele perde a oportunidade de catar. Eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa explanação, como é que vocês entendem isso no nosso país como um todo, né? Então, Abraão, esse é um tema aí eu já participei de alguns eventos, né? Geralmente gera bastante discussão, né? É o que você falou, o pessoal que atua, né? Os catadores, associações de catadores, o pessoal que atua com reciclagem, eles são totalmente contra qualquer outro tipo de tecnologia, né? Para tratamento de resíduos, né? Seja ela a própria o aproveitamento energético, né, através do waste to energy, né, a própria compostagem, enfim, a gente tem um movimento muito forte, né, e o que eu vejo hoje, né, o nosso país, a gente tem um país de dimensões aí continentais, né, onde cada estado, né, tem a sua peculiaridade com relação até à própria geração, né, a gente tem aí alguns indicadores, né, o próprio relatório da Abrelp, né, que é um documento que é referência aí na questão de resíduos, né? Ele dá, né, os índices per capita de geração de resíduos, né, a nível Brasil, mas a gente vê que, dependendo da região, isso muda, né? E muda também a cara desse resíduo, né? Então, se a gente vai mais para o norte, né, até um pouco do nordeste também, a gente vê uma geração de resíduo mais com uma cara de mais material orgânico, né? Se a gente vem mais para o sul, sudeste, né, você vê muito mais reciclável, né? Isso, claro, tem a sua dentro do próprio estado, você tem também as diferenças, né? Um município mais desenvolvido, né, tem uma geração mais de materiais recicláveis, materiais que podem ser aproveitados, vou falar assim, né? Do que outros, né? Então, hoje, é o que eu falo, né, que eu levo nas discussões, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para o catador, né, para quem atua com reciclagem, tem espaço para quem vai atuar com a recuperação energética de resíduos. E no final das contas, hoje, né, Abraão, o que a gente vê é que muitos desses resíduos, né, acabam não indo nem para uma coisa nem para outra. Acabam sendo enterrados num aterro sanitário ou num lixão. Então, o que eu vejo é que, assim, hoje a gente tem essa questão dos catadores, né, que continuam sendo marginalizados, né, ganham pouco, muitas das vezes não tem nem acesso aos EPIs necessários para fazer o trabalho, né, a separação dos resíduos, né, são expostos às vezes em condições insalubres, né, e, uh, e há uma classe aí, você tem aí alguns empresários aí que atuam com essa reciclagem, né, que acabam sim ganhando dinheiro em cima disso, né. Não vou generalizar, né, tem aqueles que atuam de forma mais, vamos dizer, humana, né? Mas o que eu já pude presenciar, né? Já visitei algumas associações de catadores, né? Algumas indústrias de reciclagem, e o que você vê é que a classe, né, dos catadores ainda está muito marginalizada, né? E ela é uma classe que, apesar de bater em outras alternativas tecnológicas, né, para os resíduos, ela é uma classe que eu não vejo tão unida assim, né? Como a gente estava até conversando cedo, né, que a ponto de buscar aí, né, pleitear políticas públicas que favoreçam a questão dos catadores, né, da recicladores, né. Mas a gente vê que tem espaço para todo mundo, né. Hoje é o que eu falei, a gente tem legislações ambientais muito atuais, né, e que muitas das vezes até desafiadoras, né, mas que, na verdade, a gente vive num mundo de utopia, né? O próprio marco legal agora do saneamento, né, colocando metas aí para erradicação, perdão, de vazadores de lixões, uma coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010 já previa, né? E 10 anos depois, o que a gente vê é que em alguns lugares você nem tem aterros sanitários, você só tem lixões, né? Pois é, essa é uma discussão, né, que eu já expus aqui a minha opinião para você, né, no outro encontro que nós tivemos, mas eu vou expor aqui para que todos possam ouvir e que as pessoas também possam dar sua colaboração aqui para a gente. Vou trazer o caso da minha cidade onde eu resido, aqui em Recife, Pernambuco. Aqui se recicla apenas 2% dos resíduos sólidos urbanos que é gerado por dia. 2%, Luiz. 98% vai ser enterrado no lixão. É dinheiro sendo enterrado no lixão.
E aí, quando surgem alternativas de se investir numa planta de recuperação energética desse resíduo, aí começam-se as discussões acaloradas de um ativismo, na minha opinião, é pouco inteligente. Por quê? O poder público tem que fomentar o catador mais oportunidades para ele desenvolver uma economia circular no país como um todo. Não é? E na minha cidade também, no estado do resíduo também. Para quê? Para que esse percentual de resíduo que é reciclado vá aumentando. E esses catadores deixem de ficar um pouco, muitas vezes, na informalidade ou numa má administração do negócio, deixando muitas vezes um atravessador assumir esse negócio dele e ele tendo uma remuneração um pouco aquém do que merece. E aí não fomenta um aumento dessa reciclagem e também não deixa, não dá oportunidade para o empresariado investir na indústria de recuperação energética. Aí fica nesse limbo aí, patinando, e a gente não avança. Não é mais uma discussão mais para frente, que eu espero que as coisas possam acontecer melhor. Porque, para mim, o ativismo inteligente é aquele que você não deve o tempo todo impedir que as pessoas consumam determinado material, que possivelmente vai para um oceano, vai para o mar, né, que só vai para lá porque o próprio homem, que somos nós, em algum momento pega uma caneta dessa e joga no rio. Entendeu? Isso mesmo. Mas o ativismo inteligente é aumentar uma indústria da reciclagem nesse país. Entendeu? No sentido de que tem que ter mais indústria na minha região para reciclar o plástico, o PET, o papelão, o isopor, o metal e outros materiais a mais devem ser reciclados. Mas a gente não tem esse ativismo inteligente. É só ativismo para fazer com que as pessoas parem de consumir determinado produto. Também é oportuno diminuir o consumo, ter um consumo mais inteligente. Porque a Associação Brasileira da Indústria Plástica, a Biplástico, desenvolveu um ranking. Pernambuco está no 11º lugar em indústria de reciclagem aqui. Só temos 36. É muito pouco. Muito e aí, pouco. Só reciclando 2%. Meu amigo, isso é um assunto que tem que render mais para que toda a cadeia ganhe. O empresariado ganhe e o catador de reciclagem também ganhe. E aí você tocou no marco regulatório que vou tratar com você. Há oportunidade desse marco regulatório daqui para frente surgir lodos de tratamento de efluentes sanitários ou de tratamento de efluentes industriais. Esse lodo, em algum momento, pode ser recuperada a energia dele para um outro processo? Sim, sim. Existem, inclusive, plantas, né, operando aí no mundo que fazem justamente a queima, né, desse lodo, né? Claro que é um lodo seco, né? Você já removeu a umidade desse lodo, né? Queimar para gerar gases, né, que vão mover turbinas e gerar energia, né? Existem também, recentemente eu vi alguns estudos de uso desse lodo, né, para compostagem, né? Mas aí a gente tem toda uma questão aí sanitária, né, que envolve você está pegando um lodo que muitas vezes foi oriundo de uma estação de tratamento de efluente, né, um esgoto sanitário que passou ali, e aí você usar esse lodo, né, que tem aí uma carga orgânica, e a gente sabe que no esgoto sanitário tem de tudo também, metal pesado, você tem uma série de contaminantes ali que podem não permitir aplicação para, por exemplo, a compostagem, né? Mas existem sim plantas no mundo operando com isso, né? E o lodo hoje acaba sendo destinado para aterros sanitários, né? Pelo menos aonde eu conheço, no Rio de Janeiro, as estações de tratamento de efluentes, né, das empresas acabam mandando esse lodo para estações, para aterros sanitários. Pois é. Aqui em Pernambuco, se fizeram uns ensaios, né, com a Companhia de Tratamento de Esgoto e Abastecimento de Água, para esse lodo ser reutilizado na fabricação de materiais cerâmicos, né, telhas, tijolos. Sim, avançou um pouco, mas ainda não é suficiente, porque sempre trava na questão logística. A gente tem grandes desafios, né? É a logística nesse país. E, às vezes, as coisas não avançam por causa dessa tal logística. É claro, a gente, como engenheiro, sempre faz a viabilidade econômica do negócio. Mas tem hora que tem que se encontrar soluções para isso. Encontrou solução para ir para a Lua, está encontrando solução para ir para Marte, não vai encontrar uma solução para dar uma destinação adequada de determinados resíduos dentro do nosso próprio planeta. E aqui a Regina fez uma observação, né, que chegou na questão que ela estava discutindo, que a gente precisa incinerar, reduzir volume.
E ela diz que o licenciamento está sendo muito difícil. É um tabu queimar esse material. E realmente, aqui no nosso estado também é um certo tabu. Precisa de muito estudo para isso. Não é? Falou da viabilidade econômica, olha, Flávio, é isso mesmo que está falando, viabilidade econômica do negócio. Mas tem que encontrar uma solução. Eu acho que a gente tem solução, sim. O marco regulatório vai abrir muitas oportunidades nesse sentido. Sim. Né? A gente, da área técnica, tem que pensar em dar uma administração adequada para esse resíduo de tratamento, de estações de tratamento de afluentes industriais ou públicos como um todo. Né? Meu amigo, e você falou que, de fato, é uma utopia. Né? Empurraram novamente aí para 31 de dezembro acabar com os mais de 3 mil lixões que tem no país. Até 31 de dezembro, se fosse 31 de dezembro de 2025, até ia. Mas agora, daqui a 6 meses, 6 meses não, 4 meses, não é muito complicado isso, não é muito utópico. Vão se empurrar de novo. Né? A gente está vendo uma situação muito complicada para isso. E aí, meu amigo, eu queria entrar nesse assunto com você ainda das questões dos resíduos, tratamento de resíduos sólidos urbanos, não é? Que essa recuperação energética, a gente estava discutindo, que era interessante você explicar para a gente, né, quais são as opções que existem. O que é incinerar, o que é gaseificar, o que é fazer pirólise, para que as pessoas compreendam a diferença dessas 3 formas de tratar um resíduo, para que na hora de uma discussão as pessoas saibam o que estejam dizendo. Né? Nos explique aí, por favor. Então, Abraão, eu até agradeço a oportunidade, porque eu acho que a gente tem que promover essas discussões justamente para desmistificar, né, alguns os mitos, né, que ficaram com relação à recuperação energética de resíduos. Né? Eu já participei lá em 2016, né, só para o pessoal entender, né, eu trabalho com esse tema da recuperação energética de resíduos desde 2008. Né? Foi tema foco do meu mestrado, né, parte do doutorado. Hoje eu atuo com consultoria na área de engenharia e faço parte do núcleo acadêmico da ABREM. Né? E o que eu vi lá em 2016, né, numa reunião, uma empresa de Ribeirão Preto desenvolveu um processo, né, de pirólise de resíduos, né, onde você promove a queima do material, né, do resíduo sólido urbano, e você obtém, ao final, uma fração sólida, né, que é uma cinza, uma fração líquida, que é um líquido pirolítico, né, é um óleo combustível, né, você pode ter fração diesel, gasolina, e pode ser aproveitado na indústria do refino, né, como matéria-prima, e também uma fração gasosa, né, que é um gás combustível também que pode ser queimado. Né. E eu lembro que nas discussões com a CETESB, né, um dos órgãos que eu considero assim, mais avançados, né, o CETESB, para quem não conhece, é o órgão estadual de meio ambiente de São Paulo. E eu lembro que nas discussões com a CETESB chamava, né, aquela tecnologia na época de incineração, né, e relacionando a uma questão negativa, né, de geração de poluentes, né, atmosféricos, e trazer uma série de impactos ambientais. Né. E eu lembro que a gente tentou apresentar estudos, né, internacionais e acabou não avançando. E hoje, assim, o que eu vejo muito, que eu levo aí nas discussões, né, nos bate-papos aí com o pessoal, é justamente isso. Incineração não é recuperação energética de resíduos. Incineração é simplesmente a destruição do resíduo, né, para reduzir volume e reduzir o potencial, né, periculosidade que aquele resíduo possa ter. Então, a gente tem incineradores instalados no Brasil, né? Eu acho que, eu não sei, aí você até pode me confirmar se aí na região, imagino que deva ter, né? A gente tem incineradores que recebem medicamentos vencidos, né? Apreensões da Polícia Federal, né? Resíduos industriais, né? Que não podem ser destinados para um aterro industrial. Enfim, no Rio de Janeiro eu conheci um incinerador industrial que é um incinerador que é operado pela Rastec, que é uma empresa, né, que atua nessa parte de saneamento ambiental e resíduos também, né? E aí você vê que o foco não é recuperar energia, é simplesmente destruir. Então esse é um ponto que eu bato, né? Então incineração não é recuperação energética de resíduos. E aí você vê pesquisadores renomados, né, no país, né, falando o termo incineração. E eu bato muito, inclusive lá na ABREM, né, no núcleo
lá que eu faço parte, da gente tirar esse termo, né? Não usar o termo, porque no inglês você encontra alguns materiais falando incineration, e aí a gente traduz a incineração. Mas o termo mais correto seriam tecnologias waste to energy, né? O resíduo para energia, né? E aí você tem, além, como tecnologia de recuperação energética, né, a gasificação, né? Que é a tecnologia mais disseminada no mundo, né? Você tem várias plantas no Japão, Alemanha, Canadá, Suíça, Holanda, né? E aí você vai olhar assim, tirando o Canadá, que talvez tenha uma área territorial maior, né? Mas os outros países, eles têm áreas territoriais pequenas, né? O Japão, por exemplo. E aí você vai pensar assim, nossa, o Japão está investindo em plantas de gasificação de resíduos, sim. Primeiro, eles enxergam que aquele resíduo, né, não deve ser simplesmente enterrado, né, colocado em um aterro e enterrado, né, para que demore anos e anos para aquele material degradar, você tenha que fazer todo um monitoramento daquele aterro mesmo após o seu término, né? O aterro ele não tem fim no término, você tem que monitorar, né, todas as emissões, né, a parte do chorume gerado, enfim. E eles não têm também a área territorial para ficar construindo aterro, né? O aterro sanitário é uma obra de engenharia, né? Então, talvez aqui a gente tenha alguns engenheiros aqui participando da nossa conversa, né? E aí você tem toda aquela preocupação, né, com a questão do chorume gerado, o gás, né, o biogás gerado pela decomposição, resíduo, né? Mas hoje o que a gente vê em muitos municípios do Brasil é a existência ou de lixões, onde você não tem nenhuma intervenção, né? É simplesmente a disposição do resíduo, ou aterros controlados, né? Que são, eu costumo chamar de lixões melhorados. Foi um lixão que sofreu alguma intervenção ali para tentar reduzir o impacto. O impacto já existe. E aí, eu falo que, assim, nas conversas também, que muita gente também é um pouco reativa, né? Pô, vamos instalar uma usina, né, de gasificação de resíduo, né? E vai gerar um impacto. A gente tem plantas operando no mundo hoje dentro de grandes centros urbanos, né? A gente tem até nas aulas, né, nos palestras que eu dou, eu mostro uma planta que ela está no centro de uma grande cidade, eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas no Japão, ao lado, né, de prédios residenciais, né, prédios comerciais. Então, muita gente pode passar por ali, talvez nem imagine que ali seja uma unidade de aproveitamento energético de resíduos, né? E alguns talvez se lembrem, alguns anos atrás teve uma reportagem que passou na Globo, né, mostrando uma unidade no Japão que ela fazia o aproveitamento energético de resíduos e gerava energia para a cidade, né? E ela também mantinha um centro que o governo criou para atender, né, idosos, né? Era um centro de lazer, né, onde ele poderia ter piscinas aquecidas, né, fazer tratamentos de saúde, tudo isso pela energia gerada, né? Então eu brinco assim, o Japão ele está anos-luz da frente da gente com relação a questões de segurança, né? Até porque ele já sofreu muito também, não só por questões de guerras, né, mas também por questões de terremotos. Então, eu costumo dizer, se o Brasil a gente tivesse isso, talvez a gente tivesse mais à frente, né? Se tivesse tido uma guerra de verdade ou um terremoto assim, a gente ia estar mais ligado com relação a questões de segurança, né? O latino em geral ele ainda está um pouco atrás, né? Com relação à segurança de processo, segurança operacional, né? E eu costumo dizer, imagina para o Japão, né, aceitar, né, para o povo japonês aceitar isso, né? Porque não traz, né, nenhum impacto, né, na saúde, né, no bem-estar da população, nem no meio ambiente, né? Luiz, a gente não tem terremoto, a gente não tem tufão, né? Não tem. De vez em quando tem uns vendavais lá para o sul do país,
É, Muita seca no Nordeste, muita chuva no sim, Norte, mas algo que nós nos adaptamos muito bem ao longo sim, desses séculos, né? Mas tivemos uma grande pandemia. verdade. E não é possível que as autoridades públicas brasileiras, não é? Porque tudo vem deles para a iniciativa privada poder operar, não é? Através dos seus licenciamentos, ela não venha olhar uma nova economia que tem que se fomentar ainda mais, que é a economia circular. Sim, Eu trago um pouco esse assunto, Luiz, porque o que é que eu recomendo, né, também nos meus encontros, através do nosso Instituto J. Lira de Desenvolvimento Empresarial, né, nossas palestras, nossos treinamentos, nas nossas consultorias, eu recomendo para você que é gestor ambiental da empresa, inventarie seus resíduos, não é? Faça a gestão adequada, veja o que você gera, o que der para você reciclar, reutilizar no seu processo, dentro. reutilize, não é? O que não der para reutilizar e reciclar, doe ou venda para uma associação de catadores ou para outra empresa que queira utilizar. É isso que eu recomendo para os meus alunos também, para os participantes do nosso treinamento. Mas o que não der, verifique a possibilidade, próxima a você, de dar uma destinação mais adequada. Eu quero trazer esse exemplo, Luiz, pelo seguinte. Eu tive a oportunidade de trabalhar num grande grupo internacional de fabricação de cimento, né? E esse grupo começou a desenvolver o processo de coprocessamento de resíduos em fornos de clinker, que tem uma legislação específica, uma resolução CONAMA 264, de 99, 2000, que dava oportunidade de incinerar alguns resíduos, não falo incinerar, né? Queimar alguns resíduos dentro dos fornos de clinker, a mais de 1.200 graus Celsius. Só que, meu amigo, dentro da fábrica, a gente não podia queimar nem sequer 2 quilos do resíduo do ambulatório que era gerado por mês. 2 quilos. E aí eu participei de um projeto de coprocessar pneus em forma de clinker para recuperar a energia do pneu, que é puro carbono, não é? Por derivado do petróleo. Mas a gente não podia, na legislação, queimar 2 quilos do resíduo ambulatório. 2 quilos. Que era só papel e uma buchinha lá, porque ninguém me via dentro do ambulatório. Então, o processo legislativo, acho que a ABREM faz muito esse papel das relações governamentais lá no Congresso Brasileiro, o papel do legislativo, do instrumento legal, às vezes burocratiza muito para você dar uma destinação adequada. E aí, quando você falou das empresas de incineração, que só faz destruir o resíduo e não recupera-se nada, o lobby foi muito grande com essa resolução CONAMA. Porque só eles podem queimar, incinerar, dar destinação final o resíduo do serviço de saúde. Só eles podem. E uma empresa que tem um potencial destruidor de um resíduo de 2 quilos apenas por mês, não se pode fazer. Aí o que é que faz a empresa? Tem que contratar uma empresa terceirizada. Um transportador adequado, um destinador adequado, para dar o tratamento adequado, por algumas centenas de reais para queimar 2 quilos, quando tem um potencial enorme de incineração. Eu espero que isso venha a mudar, não é? Sim. E os órgãos ambientais é que tem, os estaduais, né? É que tem a possibilidade, é caneta na mão, de legislar e dizer, olha, você, unidade tal, que está aqui instalado no meu estado, pode queimar, além do pneu, que foi o caso que eu trouxe, queimar 2 quilos de madeira, queimar o resto dos seus arquivos mortos, que tem lá de 100 quilos para queimar dentro do forno de clique, que se queima no sopro, entendeu? Sim, aí eu acho sim. que falta muito a isso. A legislação mudar para facilitar a gestão ambiental dentro das empresas. E aí eu queria que você dissesse para a gente quantas empresas de gaseificação para recuperar energia tem no nosso país. Dá para se perder nos dedos? Não. Me diga aí. Pasme, hoje a gente não tem nenhuma planta instalada, né, de gaseificação de resíduos, né? A gente tem teve uma primeira notícia aí no final, meados para o final do ano passado, da primeira unidade, né, licenciada, né, a licença de instalação lá no Rio de Janeiro, né? Até a empresa que opera hoje o aterro lá em Seropédica, que é o aterro que recebe os resíduos gerados de todo o município, né, e alguns municípios do Rio de Janeiro, né, e alguns municípios da Baixada Fluminense. Eles caminham alguns quilômetros até chegar ao aterro, né, e lá eles estão com esse primeiro licença. E aí, a partir daí, tem esse movimento, né, então a gente já estuda agora, teve uma
uma audiência pública, agora recente, em Santos, né, para uma possível planta, né, de aproveitamento energético pela gasificação. Eu já soube que em Barueri, São Paulo, também, a Rastec teve fazendo um estudo de viabilidade, né, de instalação de uma planta. Mas o que eu vejo, né, foi uma pergunta que você me fez lá no começo, né, eu vejo que falta aí, né, uma vontade política, né, de fazer com que isso aconteça no país, né. Eu acho que hoje a questão do resíduo ela está muito ligada, né, a atender alguns, né, alguns lucram em cima disso, né, dessa estrutura que se montou, né, com aterros sanitários, né, com uma, uma coleta seletiva, né, e uma reciclagem muito ainda incipiente, né, e a gente, em 2020, ainda discutindo, né, a possibilidade de instalação de uma planta de aproveitamento energético de resíduos, né. Então, eu vejo que a gente está patinando nesse assunto, né, a gente tem legislações muito atuais, muito desafiadoras, mas pouco se consegue transformar, né. Eu espero que aí esse movimento que a Abrem tem feito, né, e que a gente tá conseguindo movimentar não só a parte academia, né, que já estudava, que já publicava, né, eu sou um exemplo vivo disso, né, a dissertação de mestrado, né, o meu doutorado também foi focado nisso, e a gente tem muitos materiais aí, mas a gente via a indústria muito afastada ainda desse assunto. E agora a gente começa a ver, né, algumas empresas investindo, algumas startups, algumas empresas que estão chegando aí querendo investir nisso, né. Tem também aí algumas empresas que já atuam fora do país, né, que estão, eu já vi algum movimento, né, de talvez implantar a sua tecnologia aqui, mas eu vejo que depende muito mais de uma questão política, né, de mudar essa realidade hoje que a gente tem de continuar mandando resíduo para aterro, né, enterrando o nosso resíduo, que tem, aí é até um ponto que eu gosto de tocar, né, essa questão, a gente poder aproveitar a energia, né, desses materiais, né, o principal material que tem um potencial energético mais elevado é o plástico, né, e aí a gente vê que hoje, né, a reciclagem, como você falou, na sua região, né, 2%, né, do material reciclável realmente reciclável, né, a gente vê que muito desse material acaba indo para aterros, né. Então, a reciclagem energética ela vai dar um destino mais nobre para esse resíduo que tem um potencial ali energético, né? É o que você falou lá atrás, é jogar dinheiro fora, enterrar o dinheiro, né? A gente está e aí a necessidade cada vez mais de explorar, né, matérias-primas aí como, por exemplo, o próprio petróleo, né? Que a gente sabe, por mais que a gente tenha cada vez mais descobertas, né, de campos cada vez mais afastados, né? Com uma necessidade de desenvolvimento de tecnologia cada vez maior para explorar esse petróleo e trazer para refinar, mas a gente sabe que é um bem aí que ele um dia pode acabar, né? Ou eu não diria nem acabar, mas se tornar inviável a sua exploração, né? E a gente está usando esse petróleo e poderia estar usando para um fim mais nobre também, né? E hoje a gente acaba destinando, né, para uma usina, para empresas, né, que fazem não só a parte de combustíveis, mas também a parte dos produtos petroquímicos, né, os plásticos, e a gente poder ou retornar isso, né, pela própria reciclagem ou através de energia, né, você deixar de consumir energia de outras fontes, né. Hoje a nossa matriz energética depende muito da parte hidrelétrica, né, e uma parte fóssil, né. Quando a gente tem a baixa aí nas hidrelétricas, né, a gente acaba tendo que ligar as termoelétricas, né, que vão queimar combustível fóssil. Aí sim eu vejo um problema ambiental que não é abordado, né? E aí você ligar as termoelétricas e queimar um combustível fóssil, né, para gerar energia, isso sim é uma questão problemática, mas eu não vejo a mobilização da sociedade com relação a isso. É o ativismo inteligente que falta, entendeu? Nós temos uma festa junina aqui, que é o São João, né, muito comemorado no Nordeste, no Brasil todo, mas no Nordeste é muito concentrada essa comemoração.
E agora, durante o Covid, impedir das pessoas queimarem fogueira, não é? Queimar fogueira na rua e tudo. Perfeito, ninguém queimou através de um decreto. Não é? Mas aí, quando falta energia em alguma região, liga-se a termoelétrica. Aí falta o ativismo ambiental para dizer que tem que acabar também com as termoelétricas. A gente tem que fazer dos resíduos, gerar energia elétrica para a gente. Não está queimando o resíduo ou queimando o óleo e está emitindo poluente para a atmosfera. É o que está faltando esse ativismo ambiental mais inteligente. E aqui, meu amigo, veja mesmo, o Leandro comentou que a gente discutiu. A legislação atual não ajuda as empresas a investir em alternativas energéticas. Não é? A Alexandra falou aqui, os pneus das máquinas voltam para as empresas de manutenção, logística reversa. Ou usamos como reaproveitamento, fazemos lixeiras para as praças de condomínios. Na região dela, ela faz isso porque reaproveita. Perfeito. Sim. É isso que eu recomendo também para os gestores ambientais nas empresas, nas indústrias. Porque não tem outra alternativa ao redor. Sim. Infelizmente, a própria Brelp, que você comentou, no seu relatório bianual que ela coloca, ela emite, né, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Especiais, diz o seguinte, que no Nordeste, metade dos municípios tem alguma iniciativa de coleta seletiva. Alguma. Que essa iniciativa, meu amigo, pode ser de um cartaz na parede, entendeu? Ou até mesmo um espaço, um aterro sanitário com uma coleta seletiva adequada. E a outra metade não tem. Aí, como o empresariado vai querer se espelhar num exemplo, se nem o poder público dele faz? Ele pega o lixo dele e joga pelo muro. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Porque não existe ali uma política pública de dar uma destinação adequada, ou para um aterro sanitário, ou até mesmo para recuperar a energia desse material. Não é? Sim. A Tati está sempre conosco aqui, ó. O Leandro, aqui em Santa Catarina nós temos uma planta de pirólise, né, com uso de pneus. Isso, então, vou falar um pouquinho dela depois. Aqui a Regina fala, o problema do coprocessamento é o custo. Na verdade, o custo tem que ser levado em consideração para viabilizar o projeto. Não é? Mas em plantas de produção de clínica é bem viável, obviamente. Depende do resíduo, né? Depende do resíduo. Aqui o Leandro fala, Santa Catarina não temos lixões, os aterros são controlados, somente aterros sanitários industriais. E aí, meu amigo, nos explica aí a copirólise. Nos explica um pouco do que se trata essa copirólise. Pirólise, ou você explica a pirólise, né, para alguns que não entendem ainda, Sim. ou você explica essa copirólise. Então, a pirólise é um outro processo, né, de aproveitamento energético, né, dos resíduos, né, onde você faz a decomposição, né, térmica e química, né, você consegue quebrar as cadeias e promovendo, né, a formação de materiais, né, que pode ser um líquido pirolítico, né, que tem o potencial aí, de uso como combustível, né, como matéria-prima aí, na indústria de refino, e um gás, né, um gás também que tem um potencial de gás combustível, né, onde você vai ter mais compostos leves, né, que pode ser usado, né. Então, hoje você tem plantas no mundo também, Estados Unidos, Japão, na Coreia, de pirólise de resíduos sólidos, né. A gente tem algumas plantas de pirólise aqui sendo instaladas no país, né. A gaseificação diferente ainda não conseguiu esse estágio, né. E aí a pirólise ela pode ocorrer de maneira, né, somente o resíduo, ou você pode usar algum material, né, para permitir um maior controle reacional, né, direcionar as frações que você vai obter, combustíveis, né. Então você pode usar catalisadores, você pode usar alguns tipos de minerais, né. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre uma planta que eu tive a oportunidade de conhecer, né, uma planta da Petrobras, né, é um processo que foi desenvolvido e patenteado pela Petrobras, chama Petrosix. Essa planta, né, essa unidade, ela fica instalada em São Mateus do Sul, né, divisa ali do Paraná com Santa Catarina, né, cidadezinha pequena, aconchegante, e lá a Petrobras, ela copiroliza, né, o xisto, né, que é um material que ela extrai das jazidas que tem na região, né, uma região que teve a formação geológica que permite, né, a formação desse material, né, o xisto,
e ela utiliza, né, uma tecnologia que ela fez um acordo, né, com montadores, indústrias montadoras da região, né, de indústria automobilística, e ela faz todo um processo de logística reversa desses pneus, e ela copiroliza nesse processo Petrosix, onde ela obtém no final, né, um líquido, um líquido que tem frações de combustíveis que ela pode processar, né, e vender, né, como produto, né, ao final. Então, foi um processo bem interessante, né, pouco falado, né. Eu comento assim, talvez tenham poucas pessoas que sabem que a Petrobras tem essa tecnologia, que ela tem uma planta instalada lá, né. A gente imagina a Petrobras a indústria de refino, né, ou até a exploração de petróleo, mas a Petrobras ela tem essa unidade e mais uma peculiaridade dessa unidade, né, ela se chama SIX, né, eu não vou lembrar agora se, mas está relacionada ao xisto, né, o X no final é do xisto, né, é uma unidade de processamento do xisto. E ela, além de ser uma unidade operacional, ela também é um parque de plantas pilotos, né, então várias tecnologias que hoje são utilizadas nas refinarias da Petrobras, quando elas são desenvolvidas, né, primeiro passa por uma etapa de desenvolvimento a nível de laboratório, né, e a gente tem um centro de pesquisa da Petrobras lá no Rio de Janeiro, o CENPES, e aí depois, para você chegar numa escala industrial, você tem que passar por uma escala intermediária, né, que a gente chama de escala piloto, né, ou pré-industrial. E lá a Petrobras tem um parque de unidades piloto, né, onde ela testa essas tecnologias antes de colocar nas refinarias, né? Então é bem interessante, é um processo bem interessante e um case aí de sucesso, né? Além de você estar aproveitando aí, né, a questão dos pneus, né, que era um resíduo, né, que é um inservível, né, pneus inservíveis, né, que poderiam até estar criando aí uma questão ambiental e também de saúde, né? Porque os pneus a gente sabe que são fontes aí de proliferação aí, principalmente quando tem chuvas, né, de proliferação de mosquitos, né, principalmente da dengue, né, a gente sempre relaciona, e aí esses pneus estão tendo uma destinação mais adequada, né. O pneu, para quem não sabe, ele também é um polímero, né, na verdade é um copolímero, você tem a mistura de alguns monômeros, e esse processo justamente você quebra essas ligações, né, e consegue retornar aí como fração combustível. Luiz, eu vou trazer aqui dois exemplos. Né? A Alexandra também comenta aqui que ela tem muita dificuldade com as cooperativas de catadores. Né? Porque para conseguir a documentação exigida deles, é difícil para ela poder se resguardar e comprovar para onde está dando a destinação adequada. Né? E hoje a legislação exige. Eu vou voltar para a recuperação energética. Não é? Por quê? Porque o poder público também não facilita junto com o catador. Alexandra, quando eu trabalhei nesse grupo cimenteiro, o que é que nós fizemos? Nós mudamos a legislação municipal. Apresentamos um estudo técnico, junto com o órgão estadual, junto com o órgão municipal, para restabelecer um instrumento legal para dar resguardo para a nossa empresa, para poder coprocessar os pneumáticos. Foi difícil, mas infelizmente às vezes tem que ser feito assim. Não é? Às vezes a empresa é que ensina o poder público para mudar um pouco a legislação do ambiente, para fazer com que as coisas aconteçam. Aí eu falo aqui também de Noronha com Grazi, Luiz. Noronha com Grazi é uma estudante, né? Sempre estudante, mas é uma doutora, né? Em História. Vive lá, reside em Fernando de Noronha, né? Entende tudo de Fernando de Noronha, tem um blog, esse é o blog dela, que fala sobre o assunto. E lá eu tive a oportunidade de fazer um projeto para pleiteando o recurso para a ONG dela, para dar uma destinação adequada aos resíduos, através da educação ambiental e tudo. E pasme, meu amigo, ainda tem lá uma unidade geradora de energia elétrica com óleo diesel. Óleo diesel. Fernando Noronha. Com um índice de luminosidade para iluminar até Recife, se fosse o caso, por cabo submarino. Entendeu? Só que falta o quê? A iniciativa pública, do poder público, de promover a oportunidade de geração de energia. Né? O lixo lá, há uma coleta seletiva, ainda poderia melhorar, e esse lixo vem para o continente. Onde eu quero falar disso, sobre a recuperação energética? Porque eu coloquei dois atores naquela conversa. O catador de reciclável, não é?
O empresário que quer investir numa usina, numa planta de gaseificação para recuperar a energia dos resíduos. E existe um outro ator, que é o empresário do aterro sanitário. E aí, esse terceiro ator, é difícil o poder público dizer, olha, não vai ter mais aterro aqui não, vai ter uma planta de recuperação energética para atender, porque eu acredito que esses três atores, se viverem de forma harmoniosa, sustentável... Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Veja o exemplo que eu dei, que também não é diferente de outros municípios do país. 2% só dos resíduos é reciclado. Então tem espaço para todo mundo. Né? O que não pode é dinheiro estar sendo enterrado, como a gente vê por aí afora. Não, é isso mesmo, você falou tudo, Abraão. Eu acho que falta aí uma gestão pública, né, focada, né, em enxergar a realidade daquele município, né, daquele estado, né, e promover, né, soluções que atendam, né. Hoje, eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, né, que eu sou carioca, agora atualmente estou morando no interior de São Paulo, mas até o final do ano passado eu estava residindo lá e conheço muito bem. Hoje, os resíduos gerados, né, resíduo sólido urbano, né, resíduo domiciliar gerado e coletado pela empresa, né, que faz a coleta, ele caminha 45 quilômetros até o aterro de Seropédica, né, em caminhões, né, queimando óleo diesel, né, causando um impacto ambiental aí enorme, 45 quilômetros até chegar no aterro sanitário de Seropédica. Para mim, isso é uma coisa inconcebível. Você caminhar 45 quilômetros com resíduo que poderia estar sendo aproveitado, né, através da reciclagem, né, através de talvez uma planta de aproveitamento energético, a própria compostagem, né, a gente sabe que o resíduo sólido urbano, o resíduo domiciliar, você tem uma percentagem muito grande de resíduo orgânico, né? Hoje em dia, muita gente já tem até em suas próprias residências composteiras domésticas, né, onde fazem a compostagem e aí usam como adubo até das plantas, né, quem tem uma casa, né, mas depende também do espaço, né? Então, você também, assim, claro, são ações louváveis, eu digo assim, mas não são todos que podem, né, ou têm essa disponibilidade, mas o governo, ele tinha que dar essas soluções, né, e hoje que eu vejo, não, vamos transportar resíduo, que nem no Rio de Janeiro, 45 quilômetros até chegar no aterro de Seropédica, e esse aterro, ele foi projetado, né, um aterro industrial, né, eu já participei de projeto de aterro, ele é projetado para 25 anos de operação, mas eu desconheço algum aterro que tenha operado 25 anos, porque pelos próprios relatórios da ABREP, você consegue enxergar. A nossa geração de resíduo está aumentando, cada vez maior, né? E aí a vida útil do aterro, ela vai embora. Então, 25 anos de operação, eu desconheço algum aterro. Então, aqui talvez esse aterro de Seropédica, ele deve ter uns 10, 12 anos de operação, talvez daqui a 5 anos ele já esteja sendo esgotado. E aí vai ter que procurar um outro local, né, para licenciar, né, para você instalar um aterro, que provavelmente vai ser mais longe do que esses 45 quilômetros. Porque ninguém, assim, aí eu pergunto aqui se alguém gostaria de ter um aterro, mesmo que seja um aterro sanitário perto de casa. E a resposta que eu vou ter é não, ninguém quer ter um aterro sanitário, né? Porque é uma poluição visual, é algo que não agrada, né? Resíduo, lixo não agrada, né? E você vê isso cada vez mais sendo empurrado com a barriga. Né? Meu amigo, eu vou fazer um comentário aqui rápido para deixar você finalizar nosso encontro de hoje. Mas eu aprendi com uma professora minha de economia que dizia o seguinte: sabe por que o cinema é caro, Abraão? Eu disse, não sei não, professora. É porque você suja o cinema. E quanto mais você suja o cinema, mais gente tem que estar lá para poder limpar. Por isso que o cinema é caro, Abraão. Aí eu tá certo, professora. E aí eu entendo porque a nossa energia ainda é cara. Por quê? Porque a gente não faz, eu repito, o ativismo inteligente de dizer tem que acabar com as térmicas, aproveitar o lixo que a gente está enterrando dinheiro fora e ter plantas que geram energia. Aí vão dizer, né, os argumentos contrários. Mas não precisa, não. A gente já tem as torres eólicas. Nós já temos aí uma incidência solar muito alta. Já temos a matriz
hidrelétrica. Para que queimar resíduo ou recuperar energia no resíduo? Meu amigo, quanto mais, melhor para baratear Sim, o o custo custo da quilowatt-hora para a energia. gente. E tem gente que Sim. não pensa assim. É mais fácil você juntar o seu saco e jogar fora e se livrar daquele resíduo. Enquanto tiver empresa que transporta o lixo, o aterro sanitário, está tudo bem. Enquanto Sim. a gente não fomenta nesse país uma indústria de reciclagem, o que puder reciclar, recicla para atender o catador, o que tem que ir para o rejeito, que é o aterro, só vai rejeito para o aterro, e aquilo que puder recuperar de forma energética, vai para uma unidade industrial que recupera a energia do resíduo. Mas, infelizmente, a gente fica ainda patinando, não temos uma planta de recuperação energética nesse país de forma eficiente, enquanto outros países aí já estão avançados. Meu amigo, nosso bate-papo foi muito bom. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, participaram. A CR Recife está por aqui também. A Ive está aqui conosco. A Mary está por aqui. Gustavo Cucina, um grande engenheiro químico, trabalhou em grandes empresas também da indústria eletrolítica. O Antônio Zacarias está aqui conosco. Meu amigo, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, né, nesse finalzinho da nossa live, para passar para as pessoas a importância desse tipo de tratamento do resíduo sólido, que é um tratamento de primeiro mundo, mas ainda estamos de primeiro mundo só na teoria, porque na prática, de fato, ainda falta muita coisa acontecer. Nos diga aí, por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Abraão? A gente se conhece virtualmente, né, mas a gente já viu aí que tem muita coisa em comum aí, né, na atuação, né, o que a gente prega aí, né, como ideais, né, comuns, e eu vejo também uma oportunidade aí de disseminar essa questão, né, da questão do aproveitamento energético de resíduos, né, que ainda é negligenciada, a meu ver, né, no país, né. A gente tem aí o movimento da Abrem, até aconselho a quem quiser conhecer mais, né, pesquisar mais, o site da Abrem, né, www.abrem.org.br. Lá você tem muitos materiais disponíveis, né, artigos que estão sendo gerados pelo núcleo acadêmico, papers que estão lá disponíveis, né, volta e meia também, agora na pandemia, estão sendo organizados eventos, né, webinars, seminários pela Abrem, gratuitos, né, então as pessoas podem participar, né, podem interagir, conhecer mais, né, e desmistificar essa questão, né, de que aproveitamento energético é incineração, né, e que incineração não tem foco no aproveitamento energético. Então, quando vocês virem alguém falando, né, de uma planta, uma incineração tem o objetivo de destruir o resíduo, reduzir volume, reduzir a periculosidade. O termo mais correto é a tecnologia Waste to Energy, né, o aproveitamento energético. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Acho que a gente teria papo porque fica mais umas 2 horas falando aqui, mas também a gente entende quinta-feira à noite, né? O pessoal também do trabalho, né? Saindo do trabalho, e agora também a gente está vivendo trabalho, coisas de casa, né? Atender a família, mas está sendo também um aprendizado, que você falou no começo, né? Eu acho que a gente está se unindo mais, a gente está se contactando mais e trocando mais informação do que antes. A gente tem que tirar algum ponto positivo dessa pandemia, né? Não, claro, a gente tem que encontrar oportunidades, né, nessa dificuldade toda que nós estamos vivendo. É só pensar nisso, só eu pensar em oportunidades, né? Tem muito outro assunto, eu pensei em outras coisas. O que é que está sendo feito com os resíduos das pessoas que estão contaminadas em suas casas? Tem gente que está tratando ele como se fosse um resíduo qualquer, mas na minha concepção é para ser tratado como um resíduo de serviço de saúde. Isso Um mesmo. tratamento adequado, o coletor específico bater na sua porta, que você está doente, coletar, mandar para o incinerador. Enfim, tem outros assuntos, amigo. Vamos provocar aqui uma ao live depois. Vamos fazer outro encontro no Zoom ou no Google Meet para você nos dar mais aula ainda sobre pirólise e a gaseificação de resíduos, tá bom? Muito tá obrigado, ótimo. viu, por esse encontro Eu que de hoje. agradeço. Quero agradecer também a participação de todos que estão conosco aqui. E eu vou finalizando com a musiquinha. Já está dando o finalzinho aqui. Obrigado aí, Alexandra, a Ica, o Flávio, a Mari. Muito obrigado mesmo. Pessoal, forte abraço. Vamos aguardar a próxima. Valeu, Renato. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.
Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.